Fala aí, seus jurubeba, tudo bem? Dê uma olhada nessa imagem, nessa obra de arte e nessa música. O que será que elas têm em comum? Hoje nós vamos falar sobre cultura de massa e indústria cultural. Aposto que alguém vai falar: professor, a Marilyn Monroe deu um tiro no Che Guevara. Bom, quando você ouve essa música, de fundo aqui, ó, já vem alguma imagem na sua cabeça, já tem alguma ideia, alguma sensação, você já pensa num cenário, correto? Eu vou explicar a ligação de tudo isso mais pro final do vídeo. Nós vamos começar falando sobre o que é cultura. Para a gente falar sobre indústria cultural e cultura de massa, nós temos que relembrar o que é cultura, né? Nós falamos no videozinho lá atrás que a cultura é o que nos humaniza, o que nos torna humano, tá? Então o que há de comum para todo ser humano na face da Terra é que todo ser humano produz cultura e todo ser humano consegue sobreviver por causa da cultura, tá? Os animais, eles têm comportamento instintivo. Eles se adaptam ao meio ambiente, mas eles não transformam a natureza, tá? Eles vão seguindo o que o instinto manda sem muita reflexão, eles não conseguem modificar. Como assim? Vou dar um exemplo: a abelha. A abelha você pega lá no sul do país, você pega lá no Nordeste, ou você pega nos Estados Unidos, a abelha se comporta igual. A mesma espécie vai se comportar igual em qualquer lugar do mundo, tá? Um cachorro, ele late igual aqui no Brasil ou na China, tá? Por que isso? Porque é o instinto que diz como agir e eles não alteram o comportamento. Já a cultura, ela nos permite, o ser humano, modificar o seu comportamento. Ela altera o comportamento do ser humano e permite que o ser humano modifique a natureza, tá? Então quando você pega, por exemplo, vamos falar de construção, né? Você pega a casa dos seres humanos, não dá para falar que isso é uma casa, né, uma foto de uma casa e falar: essa casa é típica de um ser humano. Não dá para dizer, porque em cada lugar do mundo a casa é diferente. Ela é construída com materiais diferentes, ela tem tamanhos diferentes, ela tem formatos diferentes e é uma infinidade, né? Agora, se você pega a casa da abelha ou do João de Barro, ela é igual em qualquer lugar que existia abelha ou que existia João de Barro, correto? Isso se dá por quê? Porque o homem transforma o seu comportamento, transforma o seu costume, né? Por causa da cultura. A gente falou lá no outro vídeo que a gente vai construindo a cultura ao longo do tempo, cada sociedade constrói a sua cultura, então ela é uma construção histórica e social. Ela vai sendo modificada. Lembram disso? Então, a abelha, né? Ela vive em sociedade, ela tem determinadas regras ali dentro da colmeia, mas a grande diferença é que elas não têm uma tradição viva, tá? Como eu acabei de explicar, nós temos uma tradição viva que é o quê? A gente passa de geração para geração, né? E a gente modifica conforme as gerações vão passando por essa construção aí da cultura, da tradição, vai modificando, vai alterando. A abelha não faz isso, tá? E viver sobre uma tradição viva significa viver sobre um conjunto de regras, né? Mas não é só viver sobre um conjunto de regras, é viver conscientemente sobre um conjunto de regras. É você viver sabendo dessas regras e podendo dialogar com elas, né? Não é que nem, repetindo, a abelha ou a formiga, né? Que segue cegamente aquela estrutura social, aquelas regras e repete dia após dia a mesma atividade. O ser humano não, o ser humano ele vai elaborando, ele vai modificando. A experiência que ele tem permite que na próxima ação ele faça diferente. Tá ok? E aí eu quero que vocês lembrem o seguinte: a cultura ela é transmitida pela linguagem, tá? A grande sacada aqui, o grande diferencial dos seres humanos para os animais é que nós conseguimos utilizar a linguagem para passar,
né, essa bagagem aí nossa, essa nossa experiência de vida e formar formar a cultura, né? Formar um conjunto de informações aí, de comportamentos e costumes que são a cultura. Então, sabendo que o animal age por instinto e o ser humano age por padrões culturais transmitidos pela linguagem, você consegue identificar a importância que tem os meios de comunicação para o ser humano. Tá? E quais meios de comunicação? Revistas, jornais, TV, rádio, hoje em dia, né, as redes sociais, a internet, o celular, né? Meios de comunicação ali se tornam muito importante porque é o canal de transmissão desse conjunto de valores que a gente, de valores, comportamentos e tudo mais que a gente chama de cultura. Então ficou bem claro aqui o que é cultura e como ela é transmitida, né? E aí você consegue perceber que os meios de comunicação são um ponto-chave aí para a nossa discussão. Agora eu vou explicar para vocês o que é cultura de massa, tá? Basicamente, quando a gente fala algo de massa, por exemplo, produção em massa, a gente está falando que é algo em grande escala, tá? Então, a produção em massa é uma produção em grande escala e ela é uma produção homogênea. Quando uma fábrica vai produzir algo, ela produz em massa, ela produz em grande escala, né? Vai lá, uma fábrica de chaveiro faz centenas, milhares de chaveiros por dia e sai tudo igualzinho, né? Isso é uma produção em massa. E aí quando a gente fala em cultura de massa, a gente tem, na verdade, duas possíveis interpretações. Uma é essa que eu acabei de dizer, a produção de cultura em larga escala e homogênea, ou cultura das massas, quer dizer cultura popular, cultura do povo, né? Então gera essa confusão, tá? Por causa dessa confusão, o costume na sociologia é tratar dessa temática com o conceito de indústria cultural. Então, quando a gente fala de indústria cultural, como é que opera uma indústria? Produzindo em massa, grande escala, né? E de forma homogênea. Então, quando você vai comprar celular seu aí, vai lá, a marca de celular tal, você sabe que todos são iguais, né? Por quê? Porque ele é produzido em massa, em série ali, ó, e é tudo homogêneo, tudo igualzinho, tá? Ah, mas aí, professor, você falou que a cultura, ela modifica de sociedade para sociedade, porque ela é construída ao longo do tempo e cada sociedade tem a sua experiência e vai construindo a sua cultura, não é? Exatamente. Nós discutimos isso já em outro vídeo. E aí você já começa a ver a problemática da indústria cultural, da cultura de massa, né? Se a cultura ela é uma produção nossa, do nosso tempo, do nosso meio, né? Que a gente vai construindo, vai trilhando ali nosso caminho e vai construindo nossa cultura. Os outros povos vão trilhando seus caminhos e vão construindo sua cultura. Tem um problema aqui. Temos uma contradição, né? Como é que a gente pode falar de uma cultura geral, igual para todo mundo? Em primeiro lugar, você tem que ter em mente que a interpretação não é a mesma em todo lugar do mundo. Então, vamos falar aí da indústria cultural, produz-se um bem que ele é distribuído aos milhares, aos milhões, né? Vai para gente do mundo inteiro ali, como por exemplo, aquelas imagens no começo, certo? Aquela musiquinha. Então, provavelmente, né, quase todo, eu acho que todo mundo que assistiu esse vídeo, quando ouviu aquela musiquinha já pensou em Velho Oeste. Ah, mas essa música não é do Velho Oeste? Não, ela foi criada há pouco tempo e o cara acabou de morrer, na verdade, né? O autor dessa música. E aí todo mundo associa essa música ao Velho Oeste. Por quê? Porque a indústria cultural promove isso, né? Promove uma padronização, né? Ela vai alcançar aí um monte de gente, aos milhões ali, jogando aquela informação. E as pessoas vão associar, vão consumir isso, né? E associa a ideia, a sensação, a imagem
vão sendo associadas, tá? Mas é importante saber, como eu estava falando, a interpretação não é igual para todos, né? O que você consome aqui no Brasil, quando vem uma informação lá dos Estados Unidos, uma série, um filme, né? Um livro, você consome aquilo, mas baseado na sua cultura. Então sua interpretação vai ser um pouco diferente do, sei lá, de uma pessoa no Vietnã assistindo o mesmo filme que você, certo? Mas, embora tenha interpretações diferentes, tem um efeito muito parecido, né? Qual é o efeito parecido que a indústria cultural promove? Ela esvazia um pouco do sentido daquela imagem, como naquela marca que eu coloquei ali atrás, né? Não sei se vocês conhecem, provavelmente muitos de vocês já viram aquela imagem, já viram aquela marca, mas não sabe exatamente quem é aquele cara naquela foto. Então olha só, aquele cara, ele ficou famoso, né? Aquela foto ficou famosa porque aquele cara, ele tinha um ideal, né? Ele lutava por aquele ideal dele, tá? E aí vem a indústria cultural, se apropria daquela imagem e transforma aquilo em algo sem sentido, algo esvaziado ali, ó. Qual a ideia dele? Não importa mais, né? Ele só é uma imagem que promove consumo, tá? E qual que é a relação dele com aquele outro quadro da Marilyn? Aquele quadro da Marilyn foi pintado por um cara, e a ideia dele naquele quadro é exatamente questionar, né, discutir essa questão da indústria cultural. Porque na visão dele, quando você, por exemplo, imprime um quadro, né, você deve ter talvez aí um quebra-cabeça com uma obra de arte, você deve ter alguma imagenzinha que tem alguma obra de arte ali pintada, né? Hoje em dia tá normal, Romero Brito. Enfim, a indústria cultural, ela pega, vamos dizer, pega o quadro do Picasso e reproduz ali, ó, faz milhares de pôsteres iguaizinhos ali e vende para todo mundo, certo? O que acontece? O Picasso, ele pintou o quadro num determinado período, com um determinado sentimento, com uma determinada ideia, né, uma crítica a uma exposição de alguma coisa ali. E quando você compra ou ganha, né, essa imagem e não tem nem conhecimento do que é aquilo, nem quem era o Picasso, acabou o sentido daquele quadro. Então, olha como a indústria cultural, ela tira o sentido, ela esvazia de sentido, ao mesmo tempo que ela divulga. É contraditório, né? A imagem do Che Guevara, ao mesmo tempo que está divulgando, disseminando a imagem dele pelo mundo inteiro, está esvaziando de sentido. Tem um monte de gente que pode olhar, se interessar e pesquisar a vida do cara e de repente aderir aos ideais do cara. Tem. Mas ao mesmo tempo tem um monte de gente que conhece e olha e fala, é um cara ali charmoso com um charuto, né? Então a indústria cultural, ela opera dessas duas formas, né? Você vai ver no próximo vídeo sobre consumo e consumismo, e aí essas coisas vão se encaixar, ok? Continue aí e compartilhem e assistam os próximos vídeos. Muito obrigado.